Motumbá, Engoloxê, Colofé, Mucuyu, a todos os presentes que vão estar ouvindo e assistindo essa entrevista, né? Eu sou um responsável pela contribuição da cultura de matriz africana, conhecido por Nadinho do Congo. Eu nunca digo o meu nome porque, na verdade, as pessoas só me conhecem por Nadinho do Congo. E esse apelido que virou nome, vocês vão encontrar em vários lugares, em jornais, em livros, né? Na linguagem musical, no teatro. Então, essa é uma das importâncias deste apelido desde criança, que ela se chamava Nadinho, né? E quando eu passei a assumir a responsabilidade da cultura, especificamente do Afoxé Filhos do Congo, passou a se chamar, aumentou botando Nadinho do Congo. E nessa brincadeira já se vão 47 anos com esse apelido, hoje conhecido internacionalmente. Então, na verdade, eu estou aqui para falar o que é desejo de quem quer ouvir, né, para ter melhores conhecimentos a cultura de matriz africana. Qual é o papel dos blocos afros e afoxés na preservação da cultura e da identidade negra no Carnaval de Salvador? Bom, essa é uma pergunta que todos fazem. É de suma importância no aspecto da visão em que a preservação da cultura de matriz africana é fazer que a gente não caia no esquecimento, né, de tudo que veio do continente africano para o Brasil, né, trazido pelos negros, né, e que aqui foi espalhado em todo o país, né, especificamente a Bahia, que recebeu a maior quantidade de negro, e depois segue para outros estados, como Rio de Janeiro, Recife, né? Mas aqui é onde ficou a maior parte da organização de conhecimentos de todos os trabalhos da cultura de matriz africana. Então, os blocos afro surgem após a primeira africanização na Bahia. E a primeira africanização na Bahia nasce dos afoxés, aonde a religiosidade que era perseguida, o candomblé, pela elite, né, pela polícia, pelos jornalistas. Então, esse pessoal estava à disposição, à vontade da elite. Então, fazia com que a gente não pudesse crescer, fazer as nossas rezas, né, as orientações da nossa ancestralidade. Então, era difícil. Para isso, nasce o afoxé como uma forma de protesto, né, e vai para as ruas para poder cantar e encantar as pessoas que não sabiam o que é que estava se cantando, e a gente estava lá cantando em Jeju, em Queto, em Angola, em Congo, né, em Jexá, e aí vem para a rua saindo de dentro das casas do candomblé. E a partir daí o afoxé começa a trazer esses conhecimentos e modifica a forma de muitas pessoas que, na realidade, discriminava a nossa forma de servir, a nossa forma de fazer as nossas rezas para os nossos orixás, as nossas orações. Então o afoxé sai com esse protesto, mas um protesto de tranquilidade, musicado, porque na casa da gente não podia, quando eu falo da gente, ontem, né, a forma do mais velho falar, a gente não podia tocar o candomblé por ser perseguido, que a polícia chegava, acabava, rasgava os instrumentos, né, e prendia os instrumentos para não ser tocado o candomblé. E isso foi um bom tempo. É por isso que o afoxé sai, vem para a rua, né, e traz os atabaques debaixo dos braços, né, tocando e cantando, né, como se fosse uma brincadeira, mas naquele momento que se saía passando de casa em casa, a elite não entendia o que era. E ali os doqueiros, ou seja, os estivadores, que eram em sua maioria babalorixá,
né, saíam cantando, fazendo a festa da oferenda para a casa que precisava tocar o candomblé e que não podia por causa da perseguição. E assim o afoxé sai de dentro do candomblé como se fosse uma questão do teatro, uma apresentação dentro do teatro e que vem para a rua. E é assim que surge o afoxé. E aí vem e faz os cânticos, né, dos orixás. Depois que passava por todas as ruas, feito os cantos dos orixás, né, aí eles voltavam para esta casa, guardavam os instrumentos, que já tinha feito tudo que tinha que fazer na rua, já tinha inclusive despachado, e voltavam e iam apenas só comer. E ali a festa já aconteceu e a elite não percebia, porque pensava que era uma coisa só deles estarem passeando e brincando. Então é assim que o afoxé surge e vem para a rua, é assim que o afoxé trabalha nesse sentido. Por isso o afoxé é a primeira africanização a vir para a rua, né, para tratar desse assunto da liberdade do candomblé. E ainda da linguagem iorubá, né, o enjejo, né, passava e dizia de shot ao pessoal da polícia, né, que eles não entendiam e davam risada. Então a nossa linguagem ela é muito rica, né, e é preciso que a gente mantenha viva. Por isso que a gente mantém esse aspecto do afoxé vivo. Aí, anos depois, surgem os blocos afro, né? E assim, dentro desse surgimento dos blocos afro, foi para ampliar melhor os conhecimentos de que por que a gente precisava preservar. A gente precisava preservar a dança que vem do continente africano, que é linda, espetacular, que a gente mostra aí a dança do corpo, como é que é. A dança dos orixás, né? Porque cada orixá tem um formato de dançar, né? Depois tem um formato de todos estarem juntos dançando. E a partir daí, da dança, a gente preserva também a musicalidade, né? O toque dos atabaques, os 3 atabaques, que é o rum, contra-rum e rumpim, né? É grave, médio e agudo. E o toque do agogô, que é aquela de 2 sinetas, que faz o chamado, ainda hoje é assim, faz o chamado do orixá, né? Enfim, e os adijá, que eram usados, só que os adijá a gente não traz para a rua. Então o que é que vem no lugar dos adijá? O chequeré, que tem um formato de reconhecer como se fosse o adijá. Então, essas são as diferenças na questão do crescimento e da preservação. A preservação da água, que é super importante. Então, o candomblé cavam fonte, né? Hoje a gente já não tendo mais o prazer de cavar para ter uma fonte no lugar. Hoje a água é tudo encanada, mas em determinados lugares ainda, em roça, se tem fonte, né, para tirar água pura, né? E as folhas, que se faz a preservação, em que o afoxé canta sobre as folhas, sobre o encanto das folhas, que serve para todos, para fazer chá, para tomar banho, para uma série de coisas, as folhas que nos dá conhecimento que muita gente não conhece, mas a gente ainda continua preservando, usando as folhas para o chá, para os banhos, né? Além da linguagem, além das iguarias que os negros sempre utilizou, como a feijoada, que era jogada fora pelos brancos, e o negro ia lá, limpava as tripas, os fatos, né, as vísceras, misturava com o feijão. Por isso é que a gente tem a feijoada hoje pesada, e que ontem que era jogada fora por eles, foi aproveitada pela gente para dar um conhecimento a outras pessoas. Além das iguarias, a gente traz o acarajé, a gente traz o azeite de dendê, que veio pirateado do continente africano, o dendê, e aqui foi plantado pelos negros, né? Então, você vê quanta coisa veio nos navios que nos trouxeram para cá, atravessaram o oceano para cá, e foi trazido dessa forma e plantado aqui no Baixo Sul, onde se dá mais o dendê,
E o dendê, ele serve para diversas coisas, diversas, é infinito. Além de ser vitamina A e E, D, né, diversos formatos, aonde prepara as nossas iguarias do peixe, né, da muqueca, né, do acarajé, do abará, e aí várias outras coisas. Além de ser usado para bijuteria, o dendê, o óleo do dendê. Então, você vê que tudo que o negro trouxe tem um significado para engrandecer esse nosso país. O afoxé trabalha em cima desse caminhar, para depois surgir os outros blocos afro da década de 70 para cá, né, que surgem os blocos afros, mantendo esse formato de preservação da dança, né, de escolher rainhas, mulheres negras como rainhas, que nós viemos reis e rainha do continente africano, né? E aqui nós fomos, de uma certa forma, mantido e escravizado. Então, esse é o aspecto da preservação que tem o afoxé, né, e tem o bloco afro, para se manter as informações para as pessoas dentro da dança, da música, do teatro, e da formação em geral dentro das iguarias que a gente preserva. De que forma os blocos afros e afoxés impactam a formação social e política da população negra da Bahia? Olha, essa pergunta nos traz para grandes conhecimentos. Os blocos afros e afoxés, né, eles nasceram com o intuito de formar o nosso povo, porque, na verdade, a elite não nos permitia ter os conhecimentos. Então, nós tivemos dois tempos. Um tempo de se preparar para passar para os nossos e o segundo tempo para trazer eles para ter esse conhecimento. E é o que acontece. Hoje, aqueles que nos perseguiam estão dentro do candomblé, estão dentro do conhecimento da comida de matriz africana, não é? Então, na verdade, esse é um dos impactos, né? Está dentro da dança, que é terapia, que é conhecimento, tocando inclusive os nossos instrumentos, os atabaques nas suas bandas, né? Então, o afoxé, ou seja, o bloco afro, com a diversidade de percussão, traz um ritmo que é elegante, né? E que as pessoas vão lá e dançam. Então, isso traz formação, né? Para as pessoas voltarem a estudar o corpo humano, porque quem faz dança tem que estudar o corpo humano, né? Para saber o que está se fazendo, quais são os passos, né? Os passos que diferencia de dentro do candomblé para o que a gente traz para o público ver fora do candomblé, que é o que a gente faz na rua, montando coreografias com os traços, né, que são traços dados dos orixás. E é isso que faz com que a evolução do impacto possa ir a longa distância. Você vê um grupo africano dançando, todo mundo fica invocado como é que as cinturas das mulheres negras ou dos homens negros da África move de forma em que nós que estamos aqui e outros que não conhecem, às vezes não conseguem fazer. Então, o corpo humano tem esse destaque no corpo que faz com que as pessoas prestem atenção e façam o formato de reconhecer. Por isso, se há um estudo dessa linguagem. Depois a musicalidade, porque assim, se a gente ouve pouco aqui, mas a salsa, ela tem uma sensibilidade de ritmos, né, que capta os ritmos africanos. O soul, o jazz, né, o samba, né, que é o que nós fizemos de bom, né, para crescer os conhecimentos. Então, através dessa musicalidade, através desses ritmos, a gente leva o conhecimento da questão histórica, do que é a sensibilidade musical e o conhecimento do movimento negro, né, de cada corpo e de cada momento que é passado, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Por isso é que a filosofia da dança é estudar os traços, é estudar os ritmos, é estudar cada passo dado de cada orixá,
né? E como é que a gente coloca. Então, quando as pessoas começam a estudar, vão ver que é aquilo que a gente está falando, né? Que os passos dos orixás dentro do candomblé é dentro do candomblé. A gente não vai a toda a profundidade. A gente tira os mais fáceis, os mais corriqueiros de conhecimento, né, para passar para as pessoas. E aí as pessoas vão se envolvendo. Isso não significa que quem faz esse trabalho esteja no afoxé, no bloco afro, seja candomblecista, né? A questão de nós sermos candomblecistas é porque a gente acredita no que a gente faz e a nossa religião, dentro do vasto conhecimento que nós temos, e que a gente está vendo, por exemplo, tem diversos pastores que passou dentro do candomblé para ter conhecimento e depois ele pula para a igreja dele e leva aquilo que foi do candomblé para lá para sobreviver, né, desses conhecimentos. E pega pessoas que não sabem, não conhecem e faz o que eles fazem. Então a gente faz por uma riqueza, por tratamento, por preservação. Outros é diferente, né? Faz as suas críticas, né? Discriminando a nossa religiosidade, né? Porque sente na pele que o candomblé é uma das religiões mais velhas do que todas essas outras que se tem aí, né? O candomblé já vem lá de século. Então isso eles ficam de uma forma irritado e nos agride, mas a gente está com os braços abertos, sorrindo, abraçam eles. Ainda tem mais uma coisa: a religião de matriz africana, ela não é discriminadora e as pessoas não precisam estar dentro do candomblé. As pessoas precisam conhecer por conhecer. Por isso que para a gente poder estar fazendo todo esse movimento, falando desse assunto hoje, foi necessário que a gente brigasse muito e alguns deputados, né, estaduais, alguns deputados federais tiveram a dificuldade no momento em que foi para aprovar a Lei 10.639, mas conseguimos, né, a Igreja Evangélica é uma das que protestou porque queria que adentrasse dentro desse caminhar da Lei 10.639, coisas que eles queriam que fizessem parte quando não é da religiosidade de matriz africana. Então, o presidente Lula assinou lá em 2003 e hoje o compromisso nosso é manter essa lei viva, porque todas as escolas são obrigadas, mas não cumprem, né? Tem escola de primeiro e segundo grau, seja ela municipal ou estadual, que não tem professor regendo a linguagem de matriz africana para ensinamento das pessoas, para ter esse conhecimento do que é a cultura de matriz africana e o que a nossa ancestralidade deixou de legado para a gente. Então esse é um dos fatores que o Bloco Afro, que os afoxés, né, como pioneiros, vem nessa discussão para este ensinamento. Então ele é infinito, ele é enorme. E esse é o compromisso nosso, de todas as pessoas que nos procuram para ter conhecimento e orientação. O que a gente sabe, a gente vai passando, porque é isso aí, e esse formato que a gente vai levando, né, para tratar. Você imagine que o inglês, o francês, né, o espanhol é forçado a fazer no vestibular, mas a linguagem de matriz africana, que é falada todos os dias, todas as horas, não está no formato, né, da gramática para o ensino como deve ser por causa da lei hoje. Nós que temos esse compromisso, que somos responsáveis pela cultura de Bloco Afro e Afoxé, é que estamos passando para as pessoas e as pessoas precisam ter essas informações, né? O evangélico precisa ter, o católico precisa ter, né? E todas as outras religiões, para saber descrever e não nos discriminar em função de como fazem, né? Então, esse é o compromisso que tem o Bloco Afro, o Afoxé, e os grandes pesquisadores da história de matriz africana. Por que os blocos afros e afoxés recebem menos coberturas da mídia em comparação a outros trios e blocos comerciais? E o que isso revela sobre a forma como a cultura afro-brasileira é tratada nos grandes eventos populares? Bom, o que a gente vem sempre discutindo nos seminários, nos encontros,
é que nós sabemos que os meios de comunicação, o televisivo, né, pertence ainda à elite. E por pertencer à elite, eles não querem abrir o espaço. Agora, depois de muita luta, é que nós estamos conseguindo chegar, porque chegou um ponto em que eles sabem que o que eles faziam, eles não estão podendo fazer da forma que faziam. Você imagine que nós temos uma linhagem de mulheres lindas, negras, né? Com uma estatura espetacular, com um traço de beleza nos seus rostos, no seu corpo, e a gente não tinha espaço no meio de comunicação de televisão, né? Muitos negros bonitos, né? Com uma boa fala, com uma boa dicção, e não chegava o espaço para a gente. Então, através dos blocos afro, né? Através dos afoxés, a gente veio fazendo essas pressões, né? E eles começaram a entender que se na realidade não colocasse a nossa cara preta na televisão, eles iam perder e ainda podem perder. Até porque no momento que nós tivermos um canal de televisão nossa e colocar a nossa raça, né, para fazer as novelas, porque o negro sabe fazer novela bem, o negro sabe dirigir bem, o negro sabe gravar bem, né? E tem os seus momentos da musicalidade. A gente tem tudo. O que a gente precisa agora é ter um meio de televisão que a gente possa programar. Então, quando a gente sabe que hoje quem tem os meios de comunicação de televisão não só são os ricos milionários que tiraram tanto da gente para ficar rico, mas é quem tem o meio da comunicação, né? E aí isso ainda dificulta. E por esse fator, nos leva também a dizer que uma boa parte deles são ligados ao processo político, né? E a gente precisa entrar mais nessa linha política para que a gente possa eleger diversos negros e negras, né, dentro do caminhar da política e que tenha esse conhecimento para discutir e disputar o espaço como nos pertence, porque nós criamos, nós tratamos, né? Se foi na cana-do-açúcar, se foi no café, se foi na banana, né? Se foi no algodão, se foi na laranja. Então, os negros esteve sempre aí. Hoje os negros estão adentrando para mostrar no aspecto da nossa tecnologia, até porque nós temos participação e muitos dos negros não sabem do que os mais velhos criaram, né? Para providenciar, dar conhecimentos. Então eles escondem. Então o meio de comunicação é um meio que a gente precisa ainda brigar muito para estar. Isso a gente fala com consciência, que no carnaval a gente só tem um canal de comunicação, que é a televisão, né, do Estado, que cobre algumas instituições até meia-noite. As outras só fazem o que eles querem ou quando eles querem desclassificar as nossas comunidades. Então eles não querem dar força à nossa comunidade para mostrar a dança, para mostrar o teatro, para mostrar a música, mas para mostrar a desigualdade, o sofrimento que a raça tem, as moradias, a marginalização. Então eles jogam duro em cima da gente. E a resposta que a gente dá é através desses conhecimentos, através dessa formação, né, da nossa linguagem, porque eles precisam mais da gente, né? E sabe que nós tivemos a mão de obra a melhor, e é a melhor, que ainda se encontra hoje na escravização, algumas pessoas escondidas aí trabalhando, e que a gente precisa estar atento. Agora, o que tem dado um pouco de folga aos nossos conhecimentos é nesse sentido das redes sociais. As redes sociais, hoje eles não podem mais segurar, né, como eles seguravam, que era só eles que tinham televisão. A gente vê pelo jornal, né? O jornal à tarde todo mundo comprava, né? O jornal Correio todo mundo comprava. Hoje eles têm que fazer a propaganda e adentrar as redes sociais para estar vendendo o produto deles. E agora que a gente pode e deve, né, ter maior conhecimento das redes sociais, porque a gente está aqui, daqui a pouco já fotografou, já filmou, já mandou para o Rio, mandou para São Paulo, manda para fora do Brasil, e assim a gente está despontando. Então isso é uma preocupação deles.
porque a gente está lá levando, está buscando, está informando, e a gente precisa crescer mais. Então, começa o momento do meio da comunicação a gente aparecer diante dos jovens que vêm se organizando, se preparando, bem se que quando eles querem atrapalhar, eles fazem o jogo deles, eles colocam as pessoas que estão aprendendo o que é necessário dentro desse jogo para que desvie o caminho, mas nós precisamos estar sempre acordados para que a gente não desvie, não deixe os nossos jovens desviar, porque a gente tem muita coisa para mostrar, né? Muita coisa não só da dança, não só do teatro, mas as palavras que a gente tem, que é a riqueza que nós trouxemos do continente africano. Então é por isso que hoje o processo da comunicação, a gente precisa estar firme, forte, tendo conhecimento para passar para as pessoas que não sabem que o que a gente tem passado ainda é pouco, porque eles terminam travando, cortando, não chega como a gente quer. E quando a gente dá uma reportagem para eles, eles não falam como a gente deveria ouvir o que nós estamos falando. É complicado. Então, esse meio de comunicação, eu acho que a gente ainda vai dar um pulo bem maior, né, no momento que a gente tiver as formações como o NEB federal está dando espaço para os conhecimentos da jovem e dos jovens nesse sentido, para a gente falar o que a gente quer, o que a gente gosta, né? Isso sem fake. Então essa é a importância. E o meio de comunicação, da dificuldade de nós passarmos na televisão em um horário que deveria estar sendo programado, eles voltam o interesse deles lá para os trios, né? E aí a gente perde esse momento. Então eles preferem estar no bairro como Barra, né? Como outra localidade que não seja o centro histórico, aonde nós criamos, crescemos com um movimento cultural, social, né, para mostrar às pessoas. Então você vê que o Rio de Janeiro, agora, ultimamente, tem vindo buscar bloco afros e afoxés para fazer os temas do Carnaval do Rio de Janeiro, porque a Bahia é o berço da riqueza na cultura de matriz africana. E é infinito, então nós sabemos que nós não vamos perder, porque quando vai um dos nossos, aparecem os sobrinhos, os filhos, os netos, para dar continuidade, porque esse é um legado que o Pai Maior, né, nos deu, e a gente precisa continuar fazendo com que os jovens tenham esse conhecimento do processo de educação para passar para os outros a riqueza que já vem de lá de século. Porque os blocos afros e afoxés desfilam prioritariamente no Campo Grande e não no circuito Barrondina, que tem mais visibilidade? Bom, essa pergunta é uma pergunta que a gente vem discutindo já há mais de 10 anos. Hoje, a Barra tem uma discussão entre eles, uma briga que a gente diz assim, briga de compadre, porque o negócio é a questão financeira, o rolo. Eles compram o espaço. Eles compram o espaço quando eles montam lá os camarotes, né? Então, os trios, ou as empresas de trio, que já têm os seus camarotes, vendem e marcam os seus espaços na Barra. Então, eles têm um tipo de negócio que a gente não diz que é oculto, mas a gente sabe, com os valores que são rendáveis, altos para eles, aonde os camarotes lhe dão a condição dele vender às pessoas, né? Os hotéis que nós temos também faz essa negociação de vender o abadá, como eles chamam, né? Que a gente entende que o abadá é um short, uma camisa, e que é pago 3, 4 mil reais, ou até mais, né? E o camarote que eles já vendem lá junto com isso, com a camisa, para que eles possam ir para lá para tirar o povo da verdade, conhecer a linguagem da cultura de matriz africana, né? Então, o que é que acontece? Por isso, a briga e a visibilidade deles estarem na Barra, né? Para fazer com que esse crescimento de vendagem Mas o que eles vendem realmente? A gente sabe que os governantes que dominam o marketing, eles vendem para fora do Brasil a cultura de matriz africana. Porque o gringo verdadeiro que quer conhecer de cultura, ele não vem aqui para sair, para querer o trio, né, para ouvir apenas o trio. Ele vem para ver os cantores e a cultura de matriz africana, porque
eles estudam esse caminhar, eles estudam a forma de dançar, para chegar lá nos países dele, fazer a aplicação desse conhecimento. Então eles chegam aqui antes para pegar o verão, para pegar a dança africana, né? Então isso são informes que eles levam para lá depois do carnaval e surge lá para os estudos. Então, o que é que acontece? Eles tomam todos os espaços, né, da Barra, que bota a visibilidade, aí entra os caminhos de negociação dos patrocinadores que vão ser vistos na Barra para o mundo, por isso que eles fazem isso. Mas, antigamente, o carnaval, seja ele social e cultural, sempre foi de uma direção do Campo Grande à Praça da Sé, a Praça Castro Alves. Então, na verdade, hoje eles estão querendo acabar. Agora nós somos a maior resistência, né, de blocos afro e afoxés, para poder estar ali tentando manter essa cultura de longos anos na visibilidade das pessoas. Então, quando eles tiram esse meio de visão das pessoas, isso eles estão pecando, porque depois eles vão voltar atrás da gente para solicitar, para pedir, né? Aí, como eu falei anteriormente, a gente só tem hoje um meio de comunicação que é a TV do Estado, que fica até mais tarde, meia-noite, 1h, para dar oportunidade à acessibilidade da cultura que a Bahia tem para levar para o mundo. Esse ano o Afoxé Filhos do Congo, na realidade, passou para 417 municípios. Então a gente passou praticamente para o Brasil todo. Nós passamos para quase 62 países, mostrando pela TV Brasil o formato do que é a cultura da Bahia. E o Afoxé Filhos do Congo aproveitou esse momento para mostrar a dança, para mostrar a imagem das roupas feitas, para mostrar um tema relacionado com o conhecimento da cultura de matriz africana, de um cidadão que deixou um legado para as nossas escolas, para os nossos estudantes, né? Que foi o mestre Didia Lapini, que é escritor, professor, mestre em uma série de linguagens do conhecimento, né? Criador do candomblé, responsável pelo terreiro Ilê-Acipá. Então, esse cidadão, nós fizemos a homenagem a ele para mostrar que os negros estão aí com uma série de histórias para passar, e aonde os filhos, né, do branco, os filhos da elite, vêm aprender com a gente. Você imagine que o que nós estamos fazendo aqui, para quem faz turismo, tem que vir aprender conosco. Para quem faz jornalismo, tem que vir aprender conosco. Então, os filhos da riqueza, né, eles vão para a faculdade para aprender jornalismo, para aprender teatro, né, porque é interessante para eles, pela visibilidade deles, em ter isso aí. Mas na hora que vai fazer jornalismo, se ele for fazer uma matéria na comunidade, ele tem que vir a um da gente, a um Ayalorixá, um Babalorixá, né, a um Ogã, a um mestre de capoeira, né, a uma professora de dança negra, né, que eles vêm, se enturmam para ter esse conhecimento, para mostrar a matéria para ele, para dar visibilidade para o canal dele. É isso que a gente tem que perceber. Então tem que ser uma mão dupla, uma mão de ida e volta. Te dou isso aqui, mas você me dá isso aqui, do conhecimento. E é o que eles não gostam de dar. Então nós somos ainda uma resistência pela visibilidade deste conhecimento. E é o que a gente precisa fazer, porque nós temos na mão o ouro da riqueza da cultura. E eles têm o ouro da visibilidade da televisão, mas depende da gente para andar. Então o que a gente precisa hoje é aprender a sentar na mesa e negociar, que nós não precisamos só ser a caixa de apresentação para eles sem ganhar. A gente precisa ganhar, porque eles ganham em cima da gente. Então a gente precisa fazer um novo estudo, uma nova história para o meio de comunicação desses canais de televisão, né, que exploram o nosso povo, né, para ganhar em cima do nosso povo. E o que a gente precisa hoje é ter esse conhecimento. Por isso é que a gente precisa de mais mulheres negras no meio de comunicação fazendo jornalismo. Mais homens negros fazendo jornalismo. Que eles podem dizer, já tem. Sim, está tendo agora, porque a gente já vem com essa luta de século discutindo e mostrando que a necessidade é essa, e nós somos da comunidade. E eles agora estão na precisão. É como os blocos de trio.
todos eles tinham mamãe sacode, tinham um enfeite na mão. Perdeu a beleza, né, que tinham dos enfeites na mão, mas a raça negra, com os seus blocos afro e afoxé, não perdeu, porque a gente não precisa nem trazer alegorias na mão, a gente traz alegoria na dança, a gente traz alegoria no formato do samba, a gente traz alegoria nas nossas roupas pesquisadas, e que depois essas roupas se tornam uma roupa diária, né, para as pessoas saírem, o que nós estamos trazendo, o colorido do continente africano, a beleza que é, para manter vivo aqui no nosso país. Então, todo esse aspecto, todo esse processo está voltado para esse sentido, e a importância maior, como você está fazendo agora, fazendo essa entrevista comigo e levando para uma faculdade, para discutir na faculdade. E a importância é que ainda tem colegas que se debatem dizendo que não aceitam, porque eles são leigos destes conhecimentos, né? Então, o afoxé é essa marca de cultura, é uma palavra mágica para dar conhecimento a todas as pessoas. Bom, eu me sinto feliz em ter você, Milena, como uma preta linda, buscando o seu conhecimento, né, para passar para os outros, né, com esta formação dentro da linguagem da administração, e está fazendo esse trabalho para passar para outros alunos dentro da FTC. E tenha certeza que o que nós fomos buscar para falar nesse momento, propagar, são coisas verdadeiras, né? E que a gente tem como trabalho nosso. Afinal de contas, diversas pessoas já vieram aqui nesse nosso espaço, né? Da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Peru, né? Do México, de Angola, né? E hoje nós temos o nosso nome pautado até na Inglaterra, né? Junto com a rainha Diana Kabitswila, mostrando que o nosso trabalho é um trabalho de poder e de ensinamento. E o que a rainha Diana Kabitswila veio fazer aqui no Brasil foi juntar o nosso grupo, o nosso povo que estava distante do Congo, e assim ela o fez. Então, as 2 vezes que ela já teve aqui na nossa casa, aqui no Brasil, foi para deixar o nosso povo mais informado. E é o que eu continuo fazendo como representante da República Democrática do Congo, lhe passar esses informes e dizer que a porta do afoxé, um dos afoxés mais velhos da Bahia, está à disposição e aberta para você e vários outros alunos que se interessem de manter viva a nossa ancestralidade através da faculdade FTC. Então, os braços estão abertos para vocês terem aqui o conhecimento que nos pertence.